talk de hoje eu vou compartilhar algumas coisas que vão dar para vocês entenderem a partir de histórias de paciente, como também da minha própria história, né? Porque eu acho que talvez esse seja um dos grandes diferenciais realmente que eu acabo tendo na minha prática, porque eu vivo na pele. Então, antes de chegar a muitas das compreensões que eu tenho hoje, né, e muitas das condutas que eu tenho, é porque eu vivi na pele o que os pacientes vêm pra mim queixando, né? Então, quando o paciente fala que tá com um problema de cabelo, de pele, o intestino que desandou de vez, o sono que pirou, né? Não consegue mais dormir como dormia antes, dificuldade de concentração, o brain fog, que eu já tive demais. Eu olho pra trás e às vezes eu fico pensando assim, gente, como que eu passei no vestibular? Porque era difícil. Eu lembro que na faculdade, depois de entrar já ter passado, né, e nas aulas do ciclo básico, eu formei na UFMG. Então, nas aulas lá no campus, eu lembro de experiências assim que eu chegava, gente, completamente, né, com a mente parecendo que tinha perturbado alguma coisa dentro, mas eu dava conta de assistir às aulas, né, e sempre aprendi bem as coisas, mas assim, é uma sensação estranha, o brain fog é difícil de explicar, né, embora a gente descreva assim como essa névoa cerebral, é estranho, só quem já viveu na pele pra saber o tanto que isso é ruim, é muito complicado. Mas aí, enfim, como eu já vivi muito disso, né, o primeiro diagnóstico de doença autoimune foi quando eu tinha 9 anos de idade. E naquela época o meu corpo já dava sinais de alterações. Então, assim, deu pra eu passar, gente, por muita coisa e seguir muitas linhas que já foram, já vieram aqui como opção terapêutica, né? Linhas médicas de opção terapêutica. Então, assim, hoje eu vejo, por exemplo, essa onda low carb, cetogênica, o jejum, né? Vamos fazer jejum. Eu tava até comentando isso hoje com uma paciente que foi fazer a primeira consulta, né? Então, assim, essa onda low carb, muito voltada pra gordura, proteína, como se a gente fosse resolver os problemas do mundo com carne e com jejum. Gente, isso não se aplica de forma alguma para quem tem doença inflamatória, muito menos doença autoimune, tá? Eu acho que, na verdade, entendo que isso não se aplica pra ninguém, porque se a gente regular o sistema como um todo, você não precisa ficar refém de carne e jejum pro resto da vida, até mesmo porque isso não vai resolver os problemas, tá? Essas doenças são muito mais complexas. Mas eu passei também por essa fase, né? Quando veio essa onda low carb, aí isso deve fazer sentido, né? O que eles estão falando, e comecei a acompanhar e viver. Gente, piorou demais as coisas, tá? A proteína, a digestão da proteína é difícil, tem sim caráter inflamatório, altera a microbiota, né? Os metabólitos da proteína animal que eu tô me referindo tem problema, amônia, então isso altera também o próprio meio intercelular e intracelular, enfim, tem uma série de coisas. Então, vivenciar, né, todas essas questões, viver na pele, analisar, né, deu errado, isso aqui não é bem assim, e cada vez mais aprofundando, né, acaba que me dá a oportunidade de oferecer para quem me acompanha uma visão mais amadurecida de uma jornada que eu venho percorrendo aí. Oi! O Paulo entrou aqui. Enfim, mas é isso, tá? Então, hoje eu já adiantei num post aqui na página sobre genética, né? Porque ainda hoje muitas pessoas pensam que a doença autoimune, ela é predominantemente uma doença genética, e não é. Não é. A doença autoimune, ela é um quebra-cabeças que precisa ser avaliado, né, tanto pela própria pessoa quanto por aqueles profissionais que estão acompanhando essa pessoa. E a predisposição genética pode ser, mas não necessariamente, uma das peças desse quebra-cabeças. Então, assim, como que a gente avalia, por exemplo, essa predisposição genética? Muitas das vezes é uma avaliação clínica. Você, durante a consulta ali, né, da avaliação, da conversa, você vai me contar que
o seu pai tem alguma coisa, ou tem história na mãe, não necessariamente da mesma doença que a pessoa apresenta como diagnóstico. Às vezes podem ser outras doenças inflamatórias e não necessariamente autoimunes, não necessariamente. Mas aquilo ali já mostra pra gente que tem alguma alteração metabólica com caráter hereditário. Entenderam? Não necessariamente a mesma doença. E que muitas vezes passa até desapercebida numa avaliação mais rápida. Então, assim, às vezes eu atendo paciente, por exemplo, que fala, você tem algum familiar? Não conta nada. Mas dali a pouco, né, aprofundando um pouco mais a investigação, o paciente fala assim, meu pai tem psoríase, mas é emocional. Não, gente, psoríase, psoríase leve nas mãos. Mas já tem alguma coisa. Então, às vezes, é questão também de não ter sido identificada essa pecinha do jogo, entenderam? Mas não necessariamente. Tem paciente que chega sem história alguma de familiares que tenham tido alguma doença autoimune, inflamatória, e que foi ali iniciou, né? O caráter da história de autoimune na família. Então, estão falando aí 1000 inflamações, tem o silicone. Pode ser isso, né? Não necessariamente tem a peça da predisposição genética, mas como é um quebra-cabeças com muitas peças, às vezes é questão da gente analisar essas outras peças. E quais são essas outras peças? Temos várias. Às vezes, um estímulo agressor intenso. Então, pessoas que passam por um evento estressor muito intenso, de intensidade alta. O que é isso? Vamos traduzir isso numa linguagem do dia a dia. Às vezes a pessoa aumenta de peso, por exemplo, engorda muitos quilos de forma muito rápida, num curto intervalo de tempo. Isso, para o sistema imune, é um baita agente agressor. Isso pode desencadear uma doença autoimune? Claro que pode, claro que pode. E qual que vai ser? A corda vai arrebentar onde o seu elo é mais fraco. E muitas vezes a predisposição genética é isso. A predisposição genética muitas vezes vai mostrar onde que a sua corda está mais fina. E aí vem os outros fatores que vão puxar essa corda e onde que ela vai arrebentar? Ali, onde que ela estava mais fina. Onde que a sua predisposição genética determinou que ela seria mais frágil, entenderam? Mas não necessariamente ela veio arrebentada, ela estava lá. É só uma questão de ter tido um elo mais fraco. Então, esses estímulos intensos são uma das peças, Então, eu comentei às vezes que pode acontecer com o peso, né? E é muito frequente, inclusive, pacientes que estão acima do peso ou que aumentaram muito rápido ou que estão há muito tempo acima do peso, que é outro estímulo agressor, às vezes não necessariamente pela intensidade com que ele foi gerado, mas pela duração. Então, o aumento do peso, a gordura, é muito inflamatória. E isso aí, continuamente, vai servir como um gatilho estressor para o próprio sistema imune. Então, ao longo dos anos, e isso a gente vê na prática, é muito comum da pessoa que tem aumento do peso, sobrepeso, obesidade, acabar desenvolvendo também uma doença autoimune, porque foi um estímulo agressor contínuo, mantido ali. Outros estímulos agressores contínuos, o próprio estresse. Às vezes a pessoa está submetida a uma carga de estresse por vários motivos. Às vezes é questão do trabalho, às vezes é questão da família, às vezes está cuidando de algum familiar, né, que passou por alguma situação. Então, um estímulo que durou muito tempo, anos, às vezes numa intensidade menor, mas que de longa duração, faz com que a corda arrebente também, tá? Histórias também de acidentes. Então, às vezes a pessoa passou por um acidente automobilístico, uma perda familiar importante. Tudo isso, gente, são peças do jogo que a gente vai identificar individualmente. E eu tô vendo aí que muitas pessoas, pelo menos alguém aí com certeza tá falando do silicone, e aí eu vou falar de outras peças desse jogo que são as toxinas ambientais. O silicone é um deles? Que foi o meu caso, inclusive. Eu desenvolvi a segunda doença autoimune depois de ter colocado o silicone, por absoluta ignorância, né? Na época eu não sabia nem que isso existia e coloquei, enfim, acabei pagando um preço depois.
Olha aí, ó, outra pessoa falando aí, ó, já tive câncer 2 vezes. O câncer é um reflexo de todo esse problema do sistema imune também e da própria inflamação, né? Eu já até comentei aqui com vocês, o câncer, antes de ser um problema genético, a mesma coisa de doença autoimune, antes de ser um problema genético, é um problema metabólico, é uma doença metabólica. Então, o silicone entra nessa peça do quebra-cabeças. Outras toxinas ambientais. Às vezes a gente pega a avaliação de um paciente e, assim, o alumínio tá altíssimo no sangue, o chumbo tá altíssimo, muito alto. Essas toxinas, elas perturbam muito o sistema imune. São agentes agressores também. Sabe-se lá quanto tempo essa pessoa tá com essas toxinas. Às vezes há muito tempo. Tem que tirar. Inclusive, é interessante a gente, inclusive, falar um pouco assim da escala de evolução das doenças, porque às vezes a pessoa tá tendo sinais de que o sistema imune tá bagunçado. Então, às vezes o paciente chega sem diagnóstico, mas principalmente pela história clínica, gente, isso muitas vezes não vai aparecer no exame. Por quê? Às vezes só vai aparecer no exame lá na frente, quando a pessoa já vai fechar critérios para um diagnóstico. Mas eu não quero esperar essa pessoa ter diagnóstico, eu quero avaliar e inclusive tirar fatores estressores antes. Então, essas coisas muitas vezes não vão aparecer no exame de sangue. E aí, a história clínica conta muito. É assim que a gente vai identificar, por exemplo, que o sistema imune está perturbado. Então, tem paciente que às vezes chega com a história de que teve um evento de alergia, sabe-se lá que a pessoa nem sabe o que teve, porque nem consegue identificar o que fez de diferente para que aquilo acontecesse, mas assim, evoluiu com uma alergia absurdamente violenta que acometeu o corpo inteiro. É um problema do sistema imune. Às vezes a gente vai identificar agudamente peças desse jogo, mas às vezes não é uma questão necessariamente aguda. Às vezes são esses estímulos agressores que estão aí já vindo há muito tempo e por algum motivo desencadeou isso aí, mas não necessariamente a pessoa vai conseguir identificar esse estímulo que desencadeou essa perturbação e essa manifestação. Mas o que é mais importante? Reconhecer o sinal. Então, tem esse sinal, a pele conta muito, conta muito. A minha pele, por exemplo, na minha história, a minha pele é um excelente marcador de inflamação. Pelos próprios inchaços, pelas placas, né? No story de ontem eu coloquei aquelas fotos lá sou eu, tá? Em diferentes fases da minha vida. Então, placa na perna, boca que incha, pálpebra que incha, mão que dá problema, entendeu? Que foi outra fase que eu vou contar pra vocês. Mas assim, a minha pele, no meu caso, é um excelente marcador. Tem algumas pessoas que outro excelente marcador vai ser a dor. Dor de cabeça, dor no corpo, dor de cólica. Eu já falei que o ciclo menstrual é um marcador, é um sinal biológico da mesma forma que a frequência cardíaca, a temperatura e vários outros sinais. Então o ciclo biológico, no caso da mulher, tem que ser entendido dessa forma também. Se o ciclo tá com problema, isso é um sinal também de que tem alguma coisa errada, tá bem? Outro fator super importante que todo mundo me pergunta, a alimentação. Foi a alimentação que fez isso? Gente, a alimentação sozinha acho muito difícil. Inclusive porque quando se tem o problema da alimentação, dificilmente ele vai ser sozinho também. Normalmente tem uma série de outras coisas. Mas assim, a alimentação é um problema? Com certeza é. Por essa razão, inclusive, ela tem que ser consertada nessas peças do jogo. Mas não é o único fator. Com certeza, você vai avaliar essa história dessa pessoa e você vai encontrar outros marcadores, outros problemas. Mas a alimentação, com certeza, é um fator super importante. E aí eu vou aproveitar e contar para vocês o caso de um paciente meu, também chegou há pouco tempo no consultório. E aí eu vou aproveitar e quebrar outro paradigma de vocês, né? Pra quem acha que doença autoimune é coisa de jovem, né? De coisa de criança, de adolescente, de adulto jovem, não é. Não é. Esse paciente, por exemplo, que eu atendi, em torno de 50 anos de idade. É jovem, assim, é jovem, 50 anos é jovem, mas não é já, não tô me referindo assim.
Para quem acha que doença autoimune é coisa de 20, 30 anos, não é. Pode surgir em fases mais adiantadas da vida. Então, esse paciente, por exemplo, tinha uma história de dor de estômago. Há muitos anos, dor de estômago, mais de 30 anos. Aí, o que ele fez lá atrás? Como já estava tendo um grau de lesão do esôfago em virtude do refluxo, que era o motivo pelo qual ele tinha a dor no estômago, optaram em fazer a cirurgia de hérnia de hiato. E fizeram. E o que fez mais nessa pessoa? Mais nada. Fez a cirurgia e não mexeu em mais nada. Ou seja, hoje a gente sabe que uma pessoa que tem refluxo, tem dor de estômago, isso tem muita relação com sensibilidade alimentar. E quando eu tô falando que essa pessoa tem sensibilidade alimentar, é porque eu tô dizendo que essa pessoa tá consumindo algum alimento que tá estressando o sistema imune, inclusive dela. É um agente agressor. Tem algum alimento aí, ou alguns, que por algum motivo, ou alguns, está estressando o sistema biológico dessa pessoa. E qual que é a manifestação? A dor. Qual que tem que ser a forma eficiente de tratamento? Tirar o agente agressor, no caso, tirar esse alimento que está provocando essa sensibilidade alimentar. Quando você faz uma cirurgia e coloca uma amarração lá em cima, na hérnia de hiato dessa pessoa, sem mudar mais nada, você acha que esse alimento que essa pessoa consumia e continua consumindo vai deixar de ser agressor? Não vai. Vai continuar irritando do mesmo jeito. Só que agora, essa pessoa inibiu o que era mais importante para ela, para controle da doença, que é o sinal, que é o sintoma. Então, quando essa pessoa inibiu o sintoma, ela perdeu um grande marcador, que é se ela continua agredindo ou não o organismo. Entenderam? Ou seja, você inibiu, às vezes, o suco gástrico, que é o que dá o incômodo no esôfago, da sensação de refluxo, de proporcionar esse sintoma. Mas o problema que está acontecendo lá no estômago, que é o motivo pelo qual essa pessoa estava tendo dor, não deixou de existir. Por quê? Porque essa pessoa continua comendo o que ela não deveria comer. Então, o que aconteceu com esse paciente meu? Fez essa cirurgia 30 anos atrás. Naquela época, o único sintoma que ele relata que tinha era a dor do estômago. Era o único problema da vida dele, digamos assim. E aí fez a cirurgia, o que fez? O que aconteceu? Resolveu. Resolveu durante um tempo, porque ao longo dos anos, o que que aconteceu com ela? Primeiro, a gastrite, a esofagite, né, o desconforto, a dor de estômago de lá atrás começou a voltar. Prova de que você não resolveu o problema, você mascarou o sintoma. Não resolveu isso, o sintoma começou a voltar e 30 anos depois, que é agora, quando esse paciente chegou pra mim, o que esse paciente já tinha? Não só a dor de estômago de antes, que voltou, e agora tomando prazóis da vida, à mercê dos prazóis, a alteração de humor, a alteração de sono, essa pessoa não consegue mais dormir direito, dificuldade de trabalho, porque não consegue concentrar direito, tem dificuldade para acordar e chegou tomando, no mínimo, que eu me recorde aqui agora, 3 medicações. De uma dor de estômago lá atrás, 30 anos atrás, essa pessoa voltou a ter diversos outros sintomas, iniciou, inclusive, sintomas que não tinha, polifarmácia, digamos assim, né, já com um monte de remédio. E outra coisa, uma doença autoimune. E qual que é a doença autoimune dessa pessoa? Gastrite atrófica autoimune, que ele nem sabia que tinha, porque eu identifiquei no rastreio que eu faço com os pacientes. Então, investigando ali os exames que eu havia solicitado para ele, eu identifiquei que esse paciente tem gastrite atrófica autoimune, que ele nem sabia que tinha. Quer dizer, qual que era o elo fraco desse paciente? Era o estômago. É claro que a corda ia arrebentar lá. Então, assim, eu tô falando de forma muito resumida para vocês, mas para vocês entenderem a complexidade do assunto. Uma hora a corda arrebenta. Não adianta ficar inibindo sintoma. Eu tomo analgésico. O analgésico não vai resolver o problema. Você tem que atuar na causa, tá bem? Então é isso. Esse é um dos casos que eu queria trazer para vocês. Eu adiantei também no story, acho que foi de ontem, algumas regras desse jogo das doenças autoimunes. Uma delas vai ser para sempre, tá bem? Então, às vezes eu atendo paciente que começa o tratamento, vai bem, a gente ajusta a alimentação, tira determinados alimentos, e aí esse paciente vai indo, lá em determinada reavaliação, ele chega para mim no consultório e começa a
contar algumas coisas que estão incomodando ele. E aí eu começo a ouvir, sua alimentação. Pois é, eu voltei a comer aquilo que eu não comia antes. Gente, eu não fico brava com o paciente porque eu sei que isso é uma jornada e muitas vezes vai exigir muita adaptação, tá? A minha experiência é diferente, porque no dia em que eu entendi que eu não deveria mais comer glúten, daquele dia pra frente, eu nunca mais comi. Então, isso é uma característica minha, o que não quer dizer que vai ser assim com todo mundo. Então, quando o paciente fala pra mim, olha, eu não dei conta, foi difícil, aí eu voltei a comer, eu entendo, porque faz parte, né, cada um tem suas características. Eu tô vendo um rostinho de choro aí, mas assim, é porque é difícil, eu sei que é difícil, tá? Pra mim, é por característica pessoal, individual. Eu falei, agora eu entendi. Esse é outro ponto importante. Gente, vocês têm que aprender essas regras do jogo, porque é muito difícil você abrir mão de determinadas coisas que muitas vezes te proporcionam prazer, né, uma satisfação, se você não souber por que você tá fazendo isso. Se você não entende por quê, realmente fica difícil. Mas eu tinha entendido. Então, a partir do momento que eu entendi que o glúten me fazia mal, daquele dia em diante eu nunca mais comi. O que não é a mesma coisa para todas as pessoas, né? Às vezes a pessoa entende, mas assim, na vida real é difícil. E a gente vai seguindo, tá? Então, assim, é pra sempre. Essa é uma das regras do jogo. Outra regra do jogo que tá inerente a esse pra sempre é que você vai ter que ter paciência. Inclusive com você mesmo. De saber que desandou, que não deu conta, mas, gente, é pro resto da vida. Levanta, sacode a poeira, bate na calça e vambora, reajusta. Se você saiu da linha, volta, porque você viu que isso aí fez mal pra você. E que bom que você viu, porque essa é outra regra do jogo. Aprenda a identificar os sinais do seu corpo. Então, eu disse que no meu caso aparece muito na pele. Tem gente que aparece na menstruação, tem gente que aparece no cabelo, tem gente que aparece em dor, né? Tem gente que aparece no sono. Cada um aprenda a identificar, porque essa é outra regra essencial para você aprender a jogar esse jogo, tá? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, com certeza não, porque eu vejo isso na prática e acho que é por isso, inclusive, também, que vocês vão precisar da ajuda de profissionais. Então, assim, eu já falei sobre isso aqui. Tem uma parte que é a parte de vocês. Aprendam a fazer o que vocês têm que fazer. Agora, vocês vão precisar, muitas vezes, de profissionais para ajudá-los, inclusive, para entrar com terapias que não tem como vocês fazerem sozinhos. É simples assim, né? Então, primeiro, a parte de vocês e depois entrar com as terapias que o sistema imune, por exemplo, às vezes ele bagunça de tal jeito, gente, que agora já não vai bastar simplesmente voltar a fazer o que você fazia antes e esperar que com isso o sistema imune se regule, porque ele não vai regular. É por essa razão, inclusive, que muitas pacientes, depois do explante de silicone, não têm a melhora que elas esperavam ter após a cirurgia. Por quê? Porque às vezes você ultrapassou determinada barreira que o fato de você tirar um agente agressor, como é o caso do silicone, que funciona como uma toxina e um agente de estímulo agressor para o sistema imune, às vezes só tirar isso aí não vai resolver mais. Por quê? Porque você já cruzou uma barreira que agora o sistema imune não vai voltar mais sozinho pro ponto dele inicial, entenderam? Que é isso que muitas vezes acontece com algumas pacientes que tiram silicone nessa expectativa de ter a melhora de todos os sintomas e não acontece. Aí, gente, é o profissional. Vocês vão ter que buscar terapias para ajudar a regularem o sistema imune de vocês, tá bem? No meu caso, eu vou falar aqui de 3 vezes em que, assim, foram até antes de eu iniciar com as terapias que hoje eu faço, né? Em mim, inclusive, né? Que antes de aplicar nos pacientes eu faço tudo em mim. Mas teve uma vez que eu ia receber o diagnóstico de angioedema hereditário. Foi uma época, inclusive, pra vocês entenderem a gravidade do leaky gut, porque tem gente que acha que leaky gut é uma bobeirinha. Não é.
tá? E quem tem doença autoimune necessariamente tem leaky gut. É um diagnóstico que automaticamente a pessoa recebe quando ela tem um diagnóstico de doença autoimune, é o leaky gut. Então teve uma época, foi na época inclusive que eu tinha já tinha parado de consumir glúten, mas eu ainda comia iogurte. Ah, porque é outra dúvida que as pessoas têm demais. Ah, eu não tomo mais leite, mas e o queijo? Gente, é proteína láctea. A proteína láctea, que é a mesma proteína que tá lá no iogurte, tem problema, porque essa proteína é inflamatória. Então, nessa época eu ainda tomava iogurte. Aí eu resolvi experimentar, viver a experiência da pasta de amendoim. Tudo, gente, tudo tinha pasta de amendoim. Eu comia pasta de amendoim no café da manhã, de sobremesa, fazia uns congeladinhos de cacau com pasta de amendoim e comia como sobremesa, mesmo sem adoçar, mas era pasta de amendoim com cacau, aí eu congelava e óleo de coco. Eu colocava também, fazia isso, congelava. Aí eu comia assim, no café da manhã, no lanche da tarde, de sobremesa. Gente, não demorou muito, minha boca começou a inchar aos finais de semana. Aí inchava e desinchava. Aí passava, aí semana seguinte, inchava e desinchava. Aí passava, inchava e desinchava. Até que um final de semana, ela não inchou. Ela não inchou mais, mas na segunda-feira eu comecei com umas placas no meu braço. O braço começou a ficar, parecia alergia mesmo. Começou a ficar grosso, a pele engrossou, mas não coçava. Tinha uma sensação estranha, assim. Dali eu falei, olha, eu tô com alguma alergia, não sei a que, tomei um antialérgico, de manhã ainda. À tarde, não tinha melhorado com o antialérgico, mas as placas que tinham começado no meu braço passaram para a perna. E dali foi aumentando, eu achei que, isso vai passar. Gente, aí eu fui pra casa à noite, 11 horas da noite mais ou menos, eu acordei. Eu estava parecendo um balão, eu fiquei pior do que o fofão. Vou colocar essa foto aqui no Instagram pra vocês entenderem a gravidade do leaky gut. Tá? O intestino permeável recebendo uma proteína extremamente alergênica, que é a proteína do amendoim. Então, eu vou substituir sei lá o que por amendoim todo dia. Vai inflamar. E o amendoim ainda tem outro problema, que são os fungos que estão nele. Porque praticamente 100% do amendoim do Brasil, ele tá contaminado por fungos. Aí, gente, eu vou colocar a foto pra vocês. Foi um desastre. Eu fiquei uma semana sem sair de casa porque eu virei um balão, um fofão. E aí eu fui numa imunologista, como eu disse, nessa época eu não tratava ainda com a medicina funcional, eu não tinha entrado ainda para essa área, eu tinha acabado há pouco tempo nessa época a minha residência de anestesiologia e eu tava fazendo outra residência que foi em clínica de dor. Foi nessa época aí que eu virei esse balão. E aí eu fui numa imunologista, né, uma alergista imunologista, porque aquilo tinha sido completamente esdrúxulo, né? Então, vamos no imunologista. Aí ela me queria dar esse diagnóstico de angioedema hereditário, me revirou de cabeça para baixo. E o que acontece? Nenhum dos meus exames, que são os exames que normalmente estão alterados para angioedema hereditário, nenhum deles deu alterado. E aí, ela tava achando que o meu caso era um daqueles casos estranhos. Gente, não era angioedema hereditário, é doença autoimune. Quem não entende que doença autoimune tem leaky gut e que precisa fazer uma revisão completa da alimentação, não vai fazer diagnóstico direito. Não faz diagnóstico direito, não faz tratamento direito. O meu problema foi o amendoim. Entendeu? É a alimentação. Às vezes a gente acha que tá comendo uma coisa, achando que tá bom demais, pasta de amendoim, que tá aí nas low carb, na cetogênica, tá fazendo um enorme mal pro corpo. Tá bem? Então esse foi um dos casos. Outro caso foi mais recente, foi depois dessa época, uns anos depois. E aí eu fui fazer um ultraformer no rosto.
porque eu achei que já tava na época de fazer, né? Ah, vou fazer. E aí eu cheguei lá, era com uma cirurgiã plástica. Cirurgião plástico também nem pergunta se você tem doença autoimune, principalmente se for para esses microprocedimentos. Até que quando é para cirurgia, acaba que eles perguntam, né? Mas quando é para preenchimento de boca, botox, ultraforme e afins, nem pergunta se você tem doença autoimune. Aí eu fui lá fazer ultraforme, que é um ultrassom, na verdade, na pele, não tem injeção de nada. E aí foi com um amigo meu, cirurgião plástico, e esse amigo me sugeriu de fazer o botox. Não, Samara, vamos fazer um botox, que acho que vai ser legal, não sei o quê. E na época eu tava tão displicente, que eu falei, vamos fazer. Né? Então eu fiz o botox e logo em seguida o ultraforme. Gente, pra quem acompanhou as fotos dos stories que eu postei aí, aquela mão é minha. Então quando as pessoas perguntam assim, botox tem problema pra quem tem doença autoimune? A micropigmentação tem problema? Com certeza tem. É completamente imprevisível a reação que uma pessoa que tem doença autoimune vai ter depois de ter injetado qualquer tipo de partícula estranha no corpo, inclusive o botox, que é micropartícula, inclusive o botox. Então, a minha mão hoje tá normal porque eu entrei agressivamente com vários tratamentos, as terapias que hoje eu faço, para regular. E, gente, outra ilusão que muitas vezes as pessoas têm. Eu vou entrar com isso, na semana seguinte vai estar resolvido. Não é assim, gente. Não é. Cada corpo tem seu tempo. E normalmente o tempo de resolução para a gente equilibrar esses problemas do sistema imune não é de uma semana para outra. A minha mão ficou meses e meses com aquele micropigmentação de sobrancelha, a mesma coisa. Pode ser que não tenha nada? Pode ser. Mas aí é um preço que o paciente vai ter que escolher. Se ele vai querer pagar ou não. Hoje eu não faço mais micropigmento de forma alguma. Porque pra mim não vale. Eu não julgo também quando a pessoa acha que pra ela é essencial. Não, se eu não fizer essa micropigmentação de sobrancelha, vou ficar muito insatisfeita. Ok. Você só tem que saber que você vai correr o risco de pagar um preço que você não sabe o que vai acontecer. No meu caso, eu disse, né? No meu caso, a pele manifesta muito. Então, eu tive uma reação autoimune, tá? Na mão. A minha mão esquerda apresentou o problema. E quando eu tô... É importante vocês entendam isso, né? Embora seja a pele que esteja apresentando esse problema, gente, quando você vai investigar os exames, os autoanticorpos foram às alturas, marcador inflamatório foi para as alturas, quer dizer, você bagunçou tudo. É claro que isso vai demandar algum tempo para ser resolvido, que a gente não sabe qual. E se isso está aparecendo na pele, né, como eu disse, isso aí é um problema sistêmico, poderia aparecer em qualquer outro órgão, inclusive aparecer outra doença autoimune. Então tem gente, no meu caso foi na mão, poderia ter acontecido de desencadear outra doença autoimune, uma psoríase, por exemplo? Com certeza poderia, né? Então, pode vir uma hepatite? Pode vir qualquer coisa, a gente não tem... Onde que vai acontecer? Onde que o seu elo estiver mais fraco. É ali que a corda vai arrebentar. Pode vir qualquer coisa, tá bem? Então, eu queria compartilhar com vocês essas experiências. E o estresse, gente, por fim, falar um pouco dessa relação do sistema nervoso, do sistema imune com o sistema nervoso autônomo. Porque o estresse, ele é, como eu já mencionei lá no início, um dos grandes agentes estressores do sistema imune. O sistema imune anda de bracinhos dados com o sistema nervoso autônomo. E para quem já tem uma doença autoimune, essa pessoa é muito mais suscetível, na resposta, na verdade, que ela tem a esses agentes estressores, habitualmente é muito mais intensa e duradoura.
Então perturba muito mais, tá bem? Eu vou falar depois um pouco mais sobre essa questão do sistema imune e do sistema nervoso com vocês, inclusive quando eu vou falar da própria terapia neural, que é uma terapia que eu já venho dizendo há algum tempo que eu quero conversar com vocês aqui sobre ela, tá bem? Então é isso. Vou aproveitar, gente, e que vocês estão aí e acompanharam essa live, eu vou lançar um programa de acompanhamento, vai ser por um mês, para pessoas que têm interesse, porque eu vejo que, assim, pelo que eu tenho percebido, as pessoas estão muito perdidas, tá? Em relação às doenças autoimunes, a gente ainda tá preso e arraigado a muitos paradigmas, e é por essa razão que as pessoas vêm fazendo tratamentos dentro de determinados sistemas tradicionais e não tem tido resultado, porque não tem essa visão, tá? Ampla, funcional, de biorregulação, de sistema imune, de sistema autônomo, né? E aí não consegue efetivamente nem prevenir, nem tratar. Então, por essa razão, eu acho que, como tem muita gente, inclusive, que mora em outras cidades e às vezes eu não tenho oportunidade de atender, eu vou lançar um programa de acompanhamento por um mês, que vão ser algumas aulas para a pessoa entender efetivamente o que está acontecendo com ela, para ela ter essa percepção. Eu sei, totalmente perdida. Gente, tem gente demais perdida. Então, como eu tenho essa experiência, eu vou ajudar. Na verdade, esse programa vai ser em módulos, porque quando a gente fala em tratamento ou prevenção de doença autoimune ou de qualquer outra doença inflamatória, na verdade a gente está falando de um conjunto de fatores. Isso é estilo de vida, isso aí abarca intestino, isso aí abarca sono, isso abarca alimentação, isso abarca gerenciamento de estresse, isso abarca as próprias terapias que muitas vezes são necessárias. Então, assim, é um monte de coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lançar um programa que vai ser modular, tá? Para auxiliar essas pessoas a entenderem o que de fato está acontecendo com elas e o que tem que fazer para mudar. Porque aquilo que eu disse, se você não entende, vai ser difícil você implementar a mudança, porque você vai ter que abrir mão de alguma... Eu, por exemplo, eu abri mão de glúten, eu abri mão de leite, eu abri mão de açúcar. Isso faz falta para mim? Eu não sinto falta nenhuma, muito pelo contrário. Inclusive hoje, ainda que eu sentisse falta, hoje como eu tenho uma vida praticamente normal, assim, eu tô muito melhor do que muita gente que não tem doença autoimune. Então, assim, de forma alguma isso faz falta na minha vida, né? E eu nem tenho vontade de comer essas coisas, pra vocês terem noção da profundidade em que vai esse tipo de mudança, né? Isso é uma mudança, assim, profunda que acontece na vida da gente, ao ponto de você não sentir falta nenhuma. Por quê? Porque você tá bem com você mesmo. Então, assim, esse programa vai ser modular. O primeiro módulo vai ser sobre intestino, porque é onde que os problemas normalmente começam, e no tratamento é por onde, inclusive, eu começo também, inclusive com os pacientes, pelo intestino. Se você não mexer no intestino, vai ser muito difícil mexer com as outras coisas. Então, o primeiro módulo vai ser comece pelo intestino, tá? É uma primeira turma, inclusive... vai ser uma turma menor para a gente poder ter uma aproximação maior, tirar dúvidas, e eu testar, inclusive, também esse programa, tá? Com essa primeira turma. Lógico que o preço também vai ser menor do que as futuras turmas que virão, tá bem? Então, já vou adiantando para vocês que acompanhem, porque nós vamos ter esse programa aqui, tá? Então, em breve eu vou lançá-lo, e sabendo vocês que essa primeira turma terá também um preço menor. Gente, todo mundo que tem doença autoimune, em algum momento da vida, ou teve ou vai ter problema de intestino, porque é lá, tá? Ou às vezes a pessoa tem uma história. Eu, por exemplo, na minha infância, a minha mãe conta que eu tinha intestino preto, eu era bebê. Olha pra você ver o tanto que vem lá de trás, às vezes desde a barriga da mãe, gente. Então, assim, meus pais contam que quando eu era bebê, eles precisaram colocar supositório porque o meu intestino não funcionava. Para quem acha que intestino não tem relação com doença autoimune, esse relato é absolutamente dispensável. Mas para quem sabe que tudo começa pelo intestino, isso faz parte da história dessa pessoa que desenvolveu depois doença autoimune.
tá? Faz parte. Então a gente tem que começar por algum lugar, vamos começar pelo intestino, tá bem? Então fiquem de olho. Antes de lançar o próprio curso, vai ter inclusive um evento gratuito que eu vou fazer, vai ser a primeira aula desse curso, inclusive eu vou lançar ela gratuita, tá? Então vocês acompanhem pra gente poder participar, que com certeza vai ser assim um grande norte. Isso não é uma avaliação médica, tá? Esse programa não substitui uma avaliação clínica de um paciente meu, até mesmo porque eu faço com os pacientes terapias. O que que eu vou ensinar para vocês? A parte de vocês. O que é para vocês fazerem no dia a dia, desde a alimentação, rotina, tá? E aí dentro de cada módulo a gente vai dar os enfoques, sendo que o primeiro módulo vai ser sobre intestino. A data eu vou lançar, vou fechar essa data, mas é no máximo daqui a um mês, tá? A abertura desse programa, então vocês podem acompanhar aqui, que eu vou falar muito sobre esse assunto, tá bem? E eu espero poder ajudar vocês e desfrutar com vocês benefícios que vocês vão vir a ter e compartilhar, né, essas alegrias, da mesma forma como eu tenho conseguido a remissão do meu problema. Gente, eu não consegui ver muitas das perguntas que colocaram, mas eu vi que uma das perguntas foi se eu já tirei o silicone. Eu vou tirar, mas para vocês terem noção do tanto que é importante esse conjunto de medidas, eu ainda tenho silicone, mas mesmo com silicone, hoje eu entrei em remissão. Eu entrei em remissão das minhas 2 doenças autoimunes, eu tenho 2. O que não quer dizer que o silicone não esteja atrapalhando. Com certeza tá, e é por isso que eu vou tirá-lo. Mas nem por isso, hoje eu tenho sintoma, eu não tenho mais sintoma. É uma jornada, às vezes acontecem oscilações, como vai acontecer com qualquer pessoa, às vezes a gente fica estressado e isso reflete no corpo, tá? Mas assim, só pra vocês terem ideia do tanto que é importante o estilo de vida, fazer o que tem que ser feito. Então, às vezes tem algumas coisas que eu, por exemplo, vou tirar o silicone dá pra tirar, mas tem coisa que não dá pra tirar, entrou e vai ficar. Então, às vezes, mesmo mantendo essas coisas, se você trabalhar com todo o outro conjunto, você consegue, sim, entrar em remissão, tá bem? E depois você vai dar conta disso aí que ainda tá pendente. É também um alívio tirar o silicone, com certeza. Eu vou tirar o meu, depois eu compartilho com vocês aqui. Gente, que bom, viu? Obrigada por essas mensagens, obrigada pela presença. A gente se vê aí, eu conto com vocês, quem quiser acompanhar esse programa aí que nós vamos dar início, com certeza a ideia, gente, é compartilhar toda essa experiência que eu já vim colhendo aí, muito além de uma experiência médica, mas assim, como paciente mesmo, tá ok? Um beijo pra vocês, gente, um grande abraço, obrigada!